boa noite. Passando aqui mais uma vez para deixar a palavra do Senhor para o teu coração. E como eu fui muito edificada, né, com a palavra de hoje, como todas as outras, né, eu vim aqui trazer para vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero já começar com uma oração. Senhor Deus, querido Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Pai, por este momento. Senhor, muito obrigado, Deus, pelos teus livramentos, Pai, deste dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pelo teu cuidado e a tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma, Senhor, esse momento, essa palavra. Senhor, que eu venha falar somente aquilo que o Senhor, Pai, me autorizar. Senhor, não permita sair nada, Pai, dos meus lábios, aquilo que o Senhor não quer que seja falado. Senhor, mas que eu venha fazer o teu querer, Pai. Toma toda a direção, Senhor, que eu venha diminuir, Pai, para que o Senhor cresça. Senhor, em nome de Jesus, toma os nossos pensamentos. Pai, em nome de Jesus, leva a nossa mente cativa a Ti, Senhor. Joga por terra todo roubador de sementes. Senhor, toda distração, todo pensamento, Senhor, terreno, Deus, faz cair por terra. Senhor, para que nós venhamos nos entregar, Pai, a este momento, Senhor, e nos dedicar, Pai, em aprender mais de Ti, Pai. Senhor, de mim mesmo nada pode sair, mas é a Tua palavra, Senhor, que tem todo o poder, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que será falado agora. Senhor, toma o nosso coração. Limpa, Senhor, limpa todo canto, Pai, do nosso ser, Pai. Senhor, purifica, Pai, santifica, Senhor. Tira toda a sujeira, vai jogando por terra toda a imoralidade, toda a dureza, Pai, do coração. Senhor, em nome de Jesus, cada um, Pai, queira ouvir, Pai, a Tua palavra. Senhor, que haja, Pai, que haja um coração limpo, Senhor, purificado, Deus, para receber a Tua palavra, Senhor, para que ela fique cravada na tábua do nosso coração e que nós venhamos dar frutos, bons frutos, Pai, do Teu Santo Espírito. Senhor, seja conosco, toma os meus lábios, Senhor, e faz transbordar para que vidas sejam alcançadas, libertas e curadas pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém. E eu tô lendo aqui, né, no meu estudo de Mateus, eu tô lendo aqui o capítulo 3. E eu tava ali fazendo um estudo, né, com os meus filhos, eu tava lendo para eles, que eles gostam que eu leia antes deles dormirem. E eu tava lendo e explicando, né, a palavra, e o meu filho me fez, né, um comentário sobre a escola. Nada a ver com o que eu estava lendo, nada a ver com a palavra. E ali o Espírito Santo me despertou, né, sobre o roubador da palavra. Que às vezes acontece isso com a gente, que a gente fica ali tão com a nossa mente, né? Quando a gente vai pegar na Bíblia, que a gente fica com aquele pensamento vagando, pensando em outras coisas, né? Tirando o nosso foco da palavra, que é tão importante esse momento. E eu vou estar lendo aqui no capítulo 3, que vai dizer mais ou menos sobre isso. Vou dividir com vocês e eu vou ler aqui no verso 3, que diz assim: Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E o verso 10 diz assim: O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Aqui, esse capítulo 3, né, de Mateus, vai dizer sobre João Batista, que ele estava ali pregando, né, a palavra, anunciando o reino dos céus. Que ele disse assim: arrependam-se, né? Ele dizia para o povo se arrepender, né? Pois o reino dos céus está próximo. No verso 2 diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mas quando ele estava ali batizando, né, as pessoas, muitas pessoas chegaram até ele para se batizar, para confessar o pecado e para serem batizados. Aí, no meio desse povo, chegou os fariseus,
e os saduceus, né? Aí João Batista fala assim: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Aqui, João Batista estava dizendo para eles, né, que para eles ser salvo não era só ser batizado, eles tinham que ter frutos dignos de arrependimento. Mostrar nas atitudes, né, que de fato eles queriam ter uma vida com Jesus, fazer a vontade de Deus, né? E é algo, né, que hoje em dia a gente vê muitas pessoas achando, né, que vai se batizar e pode continuar a vida normal com os pecados de sempre. Só que Jesus, ele nos mostra, né, que não é somente o batismo, né, porque tem que ter o fruto digno de arrependimento. Tem que ter os frutos de arrependimento, né? Tem que abandonar os pecados, tem que deixar de fazer o que fazia de errado, né? E aqui quando ele fala assim, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Aqui ele estava dizendo que Deus ele não está preocupado em quantidade. Deus ele não quer quantidade. Deus pode fazer surgir filhos da pedra, ele pode fazer uma pedra, né? Virar filho. Então, ele não está preocupado com quantidade. O Senhor, ele quer qualidade. É a qualidade que ele está buscando, né? É os frutos dignos de arrependimento. E aqui o verso 10 diz assim: o machado já está posto, a raiz já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, se aqui o Senhor está procurando bons frutos, significa que tem os frutos que não são bons, né? E eu imagino aqui uma ideia, né, de pessoas que querem, que têm, né, muita influência, né, muitos contatos, consegue, né, atrair tanta gente para fazer a coisa errada, quando poderia usar o dom e o talento para ensinar o certo, para fazer a coisa certa. E essas pessoas que têm, né, essa facilidade para conseguir quantidade, né, não está buscando qualidade, só quer qualidade, só quer quantidade, não quer qualidade. E o Senhor não é assim, né? É muita gente ensinando coisa errada, né, quando poderia ensinar o certo. Falando coisas erradas para estimular, né, ali o erro da pessoa. Sobre também os falsos ensinamentos, né, de distorcendo a palavra do Senhor, né, para ter quantidade. E o Senhor, ele não está procurando quantidade, ele quer qualidade, né? Mas tem gente que não está buscando qualidade para o reino dos céus. Tem pessoas que estão buscando quantidade, né? Quantos a gente vê por aí que quer a casa cheia, a igreja cheias, mas para sugar quem está dentro, né? Não é querendo ensinar de fato a verdade da palavra, né? Pessoas distorcendo a palavra para arrancar, né, o que a pessoa tem. E a palavra do Senhor diz, né, que muitos perecerão por falta de conhecimento, né? Quando o Senhor fala que o meu povo perecerá por falta de conhecimento, né? E
E a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. A gente está caindo, né? Muitas pessoas estão caindo em papinho alheio, né? Sem conhecer a palavra, sem entender de fato a palavra. Quando é a palavra, né, que nos liberta, né, de toda mentira, de toda mentira. Aqui no verso 10, né, o Senhor fala que João Batista fala para os fariseus: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançado ao fogo. Então, não basta ter muita coisa, muita influência, tem que ter bons frutos, tem que ensinar o certo, tem que fazer a coisa certa, né, para que agrade o coração do Senhor. O Senhor, ele pode fazer nascer filhos de pedra, né? O Senhor, ele não busca quantidade. Se fosse quantidade, né, o Senhor não colocaria nos mandamentos dele, né, de arrependimento, de tudo ali, né, que ele nos ensina: não matarás, não roubarás, não adulterarás, né? Se fosse só quantidade, para que os mandamentos, né? Mas o Senhor, ele quer frutos dignos de arrependimento. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? Entre outros que está na palavra que o Senhor nos ensina, né? E basta conhecer a palavra para que a gente não venha cair em histórias que vá, né, nos levar a nos perder, né? Porque a palavra do Senhor diz que no fim dos tempos, né, aparecerão muitos falsos profetas, e aquele que não estiver alicerçado na palavra, não tiver o conhecimento da palavra, da revelação da palavra, vai perecer, vai cair, né, na falsa doutrina, vai cair nos falsos ensinamentos, né? E por isso que a gente encontra tanta guerra na mente quando vai ler a palavra. É sono, é um sono terrível que quando a gente pega na Bíblia, o sono chega, o olho pesa, mas a gente fica 3, 4, 5 horas no celular, até mais, e o sono não aparece, né? Porque é a palavra do Senhor que nos liberta. E dá dor de cabeça e pensamentos aleatórios, igual veio no pensamento do meu filho, eu explicando a palavra, ele lembrou de algo que aconteceu na escola há muito tempo atrás, né? Não foi algo que aconteceu hoje, foi um negócio que aconteceu há tempos atrás. E essa é uma batalha que nós adultos também enfrentamos, até eu mesmo. Às vezes eu pego na palavra e é uma luta na mente que eu começo a lembrar de coisas que eu tenho que fazer em casa, de coisas que eu tinha que fazer há dias atrás. Aí quando eu largo a Bíblia, cadê o negócio que não vem mais na mente? Eu fico, meu Deus, o que eu tinha que fazer mesmo? Não sei, entendeu? Não vem, só vem quando eu tô lendo a palavra. Mas é a guerra, porque Satanás, ele não quer que a gente entenda a palavra, que a gente pare para ler a palavra, porque ele sabe, porque se a gente parar para ler a palavra, nós não vamos cair no papinho do falso profeta, né? E um tempo atrás, né, uns anos atrás, eu sentia muita dor de cabeça quando eu pensava quando eu olhava assim para a Bíblia, eu falava assim, eu vou ler a Bíblia. Minha cabeça doía, era uma dor aqui na vista que eu não conseguia manter meus olhos abertos de tanta dor, de tanta dor. E quando eu ia para a igreja, né, aquele som alto do culto, a dor de cabeça não vinha. Aí eu comecei a achar aquilo estranho, né? Porque assim, na igreja era para doer, que tá o som alto, né? O som alto, eu ali perto da caixa de som, minha cabeça não doía, eu cultuava o normal, né? Mas minha cabeça não doía, eu não sentia nada. E quando eu chegava em casa, que eu ia ler a Bíblia, minha cabeça doía, minha vista doía, tudo, nossa, que doía muito. Aí eu entendi que era batalha espiritual. O Senhor me deu uma direção e eu fiz essa direção, né? E a partir dali eu nunca mais senti dor de cabeça.
Eu fiz uma oração repreendendo toda a força do mal na minha mente. Eu botei a mão na minha cabeça e fiz aqui uma oração. Falei, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que estiver me impedindo de ler a tua palavra, eu repreendo em nome de Jesus. Eu falava, Satanás, solta a minha mente, solta os meus olhos, em nome de Jesus, sai que eu quero ler a palavra, eu quero entender. Senhor, me ajuda. E dali em diante eu nunca mais senti dor de cabeça assim para ler a palavra. Não senti mais. Então, é uma batalha. É uma batalha, às vezes a gente normaliza, a gente, é só um cansaço na vista. Não, não é, um sono, né, da vista não conseguir ficar aberto. Eu já senti esse sono, a vista pesada, que eu não conseguia manter meus olhos abertos. E eu fazia a oração e meus olhos ficar normal, o sono ia embora. É batalha espiritual. Então, Satanás ele é o maior beneficiado em a gente não ler a palavra. Quando a gente não ler a palavra, o maior beneficiado é Satanás. Quando a gente não entende a palavra, o maior beneficiado é ele. Então, é claro que ele vai fazer o possível, o impossível e o possível, tudo que ele puder, para nos impedir de ler a palavra do Senhor. Então, fica com essa palavra. Leia a palavra do Senhor para que você não caia nas falsas doutrinas, nos falsos ensinamentos, né? Não caia em papinhos. Aqui, João Batista ele fala assim no verso 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai. Eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Os fariseus, os saduceus, eles não estavam buscando ali o arrependimento. O povo chegava para João Batista confessando os pecados. E eles ali, eles não estavam querendo confessar os seus pecados, eles não queriam abandonar as coisas erradas que eles faziam, né? Eles não estavam dispostos a seguir Jesus. Eles botaram na ideia que se eles forem batizados ali, né, eles seriam salvos, mas não é só ser batizado, tem que ter os frutos dignos de arrependimento, tem que tem que largar os maus hábitos, né? O Senhor ele fala que vinde a mim como estais, né? Vir ao Senhor como estais, mas de coração aberto, querendo realmente a mudança, querer de fato a mudança. O Senhor, quando a gente levanta a mão para aceitar a Jesus, gradativamente, um dia após o outro, o Senhor vai nos limpando. É claro que não vai ser de uma hora para outra, não vai ser de uma hora para outra, mas a gente tem que estar com o coração aberto, querendo de fato essa mudança, né? Querendo de fato a mudança, porque a gente vê facilmente pessoas servindo a Deus, mas por fora é só aquela casca bonita, né? É só para mostrar para pessoas que está ali indo para a igreja, né? Mas por dentro continua as mesmas práticas, com aquelas atitudes escondidinhas, erradas, né? Tem pessoas que não estão dispostas a mudar, não está disposto a mudar. A palavra do Senhor fala que o joio e o trigo, né? Eles estão juntos, misturados. Mas o Senhor, ele conhece o coração de cada um. E o Senhor ele está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que dão bons frutos, né? Bons frutos, que não basta ter fruto e o fruto está podre. O Senhor está procurando bons frutos, aqueles bons frutos, né? Que agrada ao Senhor,
que agrada ao coração do Senhor. Então, arrependei-vos de seus pecados, como diz a palavra, né? Estejam com o coração aberto, dispostos a mudar para servir esse Deus maravilhoso, esse Pai maravilhoso que é o Senhor, né? Esse paizão que é o Senhor, nosso amigo, né? Nosso conselheiro. Ele é tudo para nós. Uma vida sem Ele é uma vida sem valor. O Senhor é o que traz a alegria para o nosso coração, é o que traz a paz para o nosso coração. Ele é tudo que nós precisamos para ter uma vida firmada, né? Uma vida firmada com a certeza de quem nós somos, né? De quem nós somos. Porque se a gente não estiver, né, ali firmado na palavra, a gente não vai saber quem nós somos para Deus e vamos, né, cair em papinhos de que nós não valemos nada, nós não servimos para nada, né? Como existem pessoas maldosas, né, usadas, né, pelo adversário. Muitas pessoas caem nessa história e acabam entrando numa depressão, numa ansiedade, né? Acaba caindo ali, né, numa tristeza profunda. Mas quando a gente conhece a palavra, né, a gente sabe que nós somos amados, nós somos filhos escolhidos e não caímos em qualquer papinho, né? É sobre preparar um caminho para o Senhor, fazer veredas retas da palavra do Senhor, é sobre ensinar o que a palavra nos ensina, é passar para o outro a verdade da palavra, né? Dar os bons frutos, anunciar o evangelho, né? Genuíno, verdadeiro, né? Verdadeiro, porque muitos irão aparecer falando, distorcendo a palavra do Senhor, ensinando coisas erradas sobre a pessoa de Jesus. E nós temos que estar preparados e firmados na palavra. Firmados na palavra. A palavra diz, né, que nós temos que nos achegar a Ele. Nós temos que nos achegar ao Senhor, né, para ter uma vida eterna num paraíso como Ele. Num paraíso, o Senhor, ele tem planos melhores para nós. E nós temos que estar alicerçado nele. Amém? Fica com essa palavra, que o Senhor possa tocar no teu coração. Se firma na palavra. Busca o Senhor com o coração aberto, disposto a abrir mão de tudo aquilo que não vale a pena, de tudo aquilo que é terreno, né? Não deixa pessoas maldosas falar aquilo que o Senhor não pensa a teu respeito sobre você, né? E se firma na palavra, se apegue ao Senhor, porque de fato Ele está às portas. O Senhor já está voltando e aquele que não estiver preparado, né, não verá o reino dos céus. O Senhor já está a caminho, a gente vê tantos sinais já acontecendo, né? Tantas coisas acontecendo e nós temos que nos apegar ao Senhor. Temos que nos apegar ao Senhor, sim. Ele não quer nos perder. Ele não quer nos perder para o adversário. Mas nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que permitir Ele entrar em nosso coração. Arrependam-se enquanto é tempo. Larga tudo que tiver que largar para servir esse Deus, esse Pai maravilhoso. Em nome de Jesus, se entrega verdadeiramente, dê bons frutos, ensine a palavra do Senhor, aprenda sobre a palavra do Senhor, para que você não caia nas falsas doutrinas. Amém? Que o Senhor possa te abençoar cada dia mais, que você possa ficar com essa palavra e que o Espírito Santo possa ter
iluminado os seus pensamentos, em nome de Jesus, para que você possa entender o porquê dessa batalha na sua mente e que o Senhor possa te ajudar a entender toda a palavra dele. Amém? Vamos orar para terminar. Senhor Deus, querido Pai, Senhor, quero te agradecer, Pai, por esse momento, Senhor, lendo e aprendendo da tua palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. Nos ajuda, Senhor, a estar firmados na tua palavra. Nos ajuda a entender, Senhor, a tua palavra. Senhor, joga por terra, Pai, toda a opressão, toda a batalha, Pai, na mente. Pai, todo impedimento, Pai, de lermos e aprender, Pai, da tua palavra faz cair por terra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, estar atento, Pai, a nós, limpando o nosso coração, a nossa mente, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos estar dispostos a cada dia, Senhor, a nos entregar a Ti. Senhor, em nome de Jesus, tira de nós, Pai, tudo que nos afasta do Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, crava a Tua palavra, Senhor, na tábua do nosso coração. Senhor, que nós venhamos, Senhor, em nome de Jesus, buscar, Senhor, a Tua palavra com fome e com sede, Pai. Querendo, Senhor, se entregar cada vez mais. Toma, Senhor, a nossa vida. Toma a nossa casa, Senhor. Toma, Senhor, as nossas mãos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a estar firmados em Ti. Que os nossos olhos vão estar fixos no Senhor, Pai. Senhor, firma os nossos pés no Senhor a cada dia mais. Em nome de Jesus, Pai, toma essa madrugada em Tuas mãos. Nos livra, Pai, de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, nos dê estratégia, sabedoria, Senhor, e discernimento a cada dia mais. Pai, para entendermos, Senhor, para buscarmos, Senhor, o conhecimento da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, seja conosco cada dia mais. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fica com essa palavra do Senhor para o teu coração. Em nome de Jesus, dê bons frutos.